Olá, gente, tudo bom com vocês? Eu me chamo Monique Pereira e hoje no Falando em Físio nós vamos falar sobre os principais passos para iniciar a montagem da sua clínica. Vamos lá? Eu acredito que o primeiro pensamento que você deve ter é começar a organizar na sua mente o passo a passo de como vai ser essa construção do seu sonho de realizar a montagem do seu próprio negócio, do seu próprio espaço, ou que você queira, se é um espaço pequeno, se é uma clínica mais ampla, enfim, mas você tem que organizar na sua mente como que isso vai se dar. Se é pelo fato de que você sempre quis ter uma profissão que pudesse trabalhar para você mesma, ou você sempre quis ter o seu próprio negócio e além de você gostar da fisioterapia, você quis aliar a fisioterapia à construção de um negócio próprio, ou simplesmente é pelo fato de que você acha mais cômodo trabalhar para você do que trabalhar para alguém, enfim. Você tem que determinar na sua mente o porquê. Por que eu acho que eu quero o meu negócio? Porque daí vai surgir várias questões e vai lhe dar um impulso a mais, um ânimo para poder construir o seu negócio. No meu caso, eu sempre quis ter uma profissão que eu pudesse trabalhar para mim mesma. Eu sempre quis montar o meu negócio, e isso foi desde a faculdade. Esse pensamento já vinha quando eu não sabia nem o que eu ia fazer, na verdade, qual a especialidade que eu ia tomar no final da faculdade. Mas aí eu sabia que eu queria um negócio próprio, que eu não queria a área hospitalar, porque eu nunca me identifiquei, e eu sabia que era a parte clínica. Então daí, quando eu comecei a trabalhar como profissional mesmo de fisioterapia, isso já vinha montando na minha cabeça aos poucos como que ia se dar a montagem do meu próprio negócio. No início, quando eu comecei a trabalhar, tudo já era voltado na minha mente para isso. Eu vou trabalhar em tal local porque eu vou juntar o dinheiro necessário para eu começar a comprar os meus equipamentos e começar a montar o meu próprio negócio. Então isso já foi uma montagem da minha cabeça, idealizei como eu ia querer, já tinha um espaço na minha mente, como eu falei nos vídeos passados, esse espaço ficava ao lado da minha casa, a casa dos meus pais, que eles cederam pra mim. Então desde que eu me formei eu já tinha isso montado na minha cabeça, é aqui onde eu vou fazer. Restava apenas saber como que isso ia acontecer, porque não ia ser fácil, mas ia acontecer de alguma forma. Então daí eu comecei a trabalhar em uma clínica particular para uma fisioterapeuta da minha cidade. E aí eu comecei a me ver como profissional mesmo, porque na verdade a gente só sabe que é profissional quando a gente começa realmente a trabalhar como um profissional. Mas como assim? Quando você é responsável pelo seu paciente. Quando você está na faculdade, você tem sempre um professor lhe auxiliando, mas quando você é profissional, que você sabe que aquele paciente ele depende do seu cuidado, depende do seu protocolo para atingir o objetivo, é que você sabe que verdadeiramente eu sou profissional. E essa clínica da minha cidade me deu uma oportunidade de começar a me conhecer como profissional. E daí eu fui idealizando na minha mente, com a ajuda, lógico, dos meus pais sempre me apoiando, que eu ia querer abrir realmente o meu próprio negócio para trabalhar com a área, como eu disse também no vídeo anterior, que inicial era a área de dermatofuncional. Mas eu nunca deixei a fisioterapia convencional de lado, sempre gostei muito de atender convencional, a parte de ortopedia, de trauma, de pediatria, eu sempre gostei muito. Então, voltando ao assunto de como se deu a organização na minha cabeça, comecei a organizar dessa maneira. Vou tentar construir o espaço ao lado da minha casa com o dinheiro que eu for, aos poucos, angariando dos meus atendimentos fora de casa. Atendi a domicílio, atendi por plano de saúde, atendi no sistema público da minha cidade. Então, no primeiro ano, realmente foi dedicado à construção do meu próprio negócio. E sim, eu consegui aos poucos ir construindo diante de tudo que estava planejado na minha cabeça. Então, dos principais
objetivos que você tem que se prender é a essa montagem na sua cabeça de como você vai dar o primeiro passo. Esse primeiro passo, ele vai ser trabalhando para alguém? Ou vai ser fazendo seu atendimento a domicílio? Ou vai ser trabalhando com outro negócio? Eu não consegui trabalhar na área profissional, eu não tive a oportunidade, mas eu trabalho com outra coisa, outro tipo de profissão, e eu vou conseguir com esse dinheiro montar o meu espaço, a minha clínica, que também é uma opção. Quando às vezes a gente sai para o mercado de trabalho da faculdade, não é tão fácil achar uma clínica, não é fácil achar uma vaga de emprego tão simples assim, principalmente nas grandes cidades. Nos interiores você consegue atender a domicílio, é mais fácil. Nas grandes cidades precisa de mais coisas para você atender a domicílio. Você precisa ter um carro à sua disposição, você precisa ter carteira de motorista. E às vezes no interior você pode ir a pé, você pode ir de bicicleta, você pode atender o seu vizinho do lado, você pode atender o seu familiar, você pode ir por seu trabalho a pé também, porque tudo é perto. Então há uma grande diferença entre interior e capital. Também nisso, né? Como diversas outras dificuldades que a gente encontra na capital em diferença ao interior. Eu tive a sorte, graças a Deus, de se formar e vir para o interior. Então eu tive essa grande, digamos, vantagem de poder começar realmente de baixo e conseguir chegar até onde eu queria. Então, voltando ao passo que é esse primeiro de organizar no seu pensamento, o seu primeiro passo, eu comecei a pesquisar sobre quais equipamentos seria necessário para esse início. Bom, na fisioterapia você sabe que é muito difícil a gente comprar todo um aparato de equipamentos, mas aí eu dei prioridade àqueles aparelhos que eu poderia realizar várias funções. Dei uma pesquisada, procurei auxílios na internet, fui vendo o que eu já tinha usado na faculdade e fui fazendo uma lista. Eu vou precisar comprar esse primeiro, esse segundo, e todo mês, com aquele meu dinheiro do mês, eu deixava separado um tantinho e ia comprando os meus equipamentos um a um. Não eram todos, mas a maior parte, graças a Deus, aqueles que eu tive a oportunidade de comprar com aquele meu dinheiro inicial, era dessa maneira que eu fazia. Cada mês eu comprava um aparelho diferente. Eu juntava, deixava o dinheiro separado, de qualquer atendimento que viesse a mais, e eu comprava aquele equipamento. E aí foi a maneira que eu vi que eu poderia, aos poucos, ir montando de um a um, já que eu não poderia construir tudo de uma vez por falta de verba. Eu não ia conseguir isso, então era só dessa maneira. Não adiantava eu ter o local de trabalho e não ter os equipamentos. E o local ainda precisava da reforma, que essa reforma também tinha que sair desse dinheiro que eu trabalhava fora de casa. Eu precisava reformar, ajeitar, comprar mobília, que não tinha também, né? E assim eu fui com esses meus atendimentos fora, para clínica particular, trabalhando a domicílio bastante, de maneira incansável. Eu conseguia comprar os equipamentos todo mês. Ao terminar de comprar os meus equipamentos, ao mesmo tempo eu ia angariando clientes por fora e já ia avisando: olha, eu tô montando o meu espaço, olha, eu tô montando o meu próprio espaço. Quando eu montar, eu quero você lá. E ia chamando, porque a gente também tem que fazer essa função de marketing. Na verdade, dentro do nosso próprio negócio, nós temos que ser financeiro, marketing, profissional, secretária. A gente tem que organizar a agenda, a gente tem que fazer protocolo, a gente tem que realizar o protocolo, a gente tem que dar o resultado ao paciente, e a gente ainda tem que ser um pouco psicólogo do nosso paciente, porque ele chega com algumas dificuldades de conversar, de se abrir. Aquele momento é um momento só do paciente com a gente tem o privilégio de ser um pouquinho psicólogo, que é essa profissão tão linda que eu super
super admiro. Então a gente tem que ter um privilégio de ser um pouquinho ouvinte, pelo menos. Não falo nem psicólogo, não chego nem perto, mas pelo menos ouvinte, e que aquela pessoa consiga liberar todo aquele estresse no dia a dia em cima do atendimento, ela sai mais leve em todas as maneiras. Então a gente é tudo dentro do nosso próprio negócio. Isso é uma questão muito valiosa, que você tem que saber que você vai lidar com tudo isso. Não é simplesmente você chegar e abrir o seu negócio e pronto. Eu abri, tá tudo beleza. Os clientes vão chegar até mim, eu não vou precisar mexer do lugar, os clientes vão chegar lá e eu vou atender. Não, não é assim. Tem muita coisa atrás disso. Mas ainda voltando à construção, ao início, né, que é a construção física do seu espaço, realmente eu consegui comprar os equipamentos, consegui reformar o local e consegui colocar um pouco de mobília para começar a iniciar os atendimentos. Ainda não ia iniciar da maneira que eu pretendia, mas era aquilo que no momento eu tinha como iniciar. Então eu não ia deixar de fazer isso porque eu não tinha tudo que eu queria. Tem muita gente que ela se limita. Eu só quero o negócio se o forro tiver rebaixado e as luzes estiverem no lugar. Eu só quero se a maca for a melhor. Não, eu comecei com o que eu tinha. Era aquilo que eu tinha, era aquilo que eu ia atender e eu ia dar o meu melhor, que era o meu trabalho. Eu ia prestar o melhor serviço, eu ia ser a melhor fisioterapeuta, eu ia atender da melhor maneira, porque era isso que eu tinha para dar. O espaço físico, ele importa? Sim, com certeza. Mas se você tiver um belo espaço e não souber atender o seu paciente, não adianta, o seu espaço vai fechar. Eu sinto muito. Como eu já vi acontecendo. Espaços belíssimos que fecharam, porque simplesmente as pessoas não sabiam como atender e não atendiam de maneira profissional o cliente. Então o espaço simplesmente fechava, certo? Então não adianta você ter ouro em pó para dar à sua cliente se a principal coisa você não tem, que é o serviço. Ela vai atrás do serviço. Então, naquele momento era isso que eu tinha para dar a ela e isso que eu dava, certo? E aos poucos eu sabia que eu ia conseguir deixar o espaço da maneira que eu queria. Quanto tempo eu demorei? Bom, nessa construção eu demorei, acredito que uns 5 meses a 6 meses para deixar o espaço para atender o meu primeiro cliente, né? Enquanto isso eu ia trabalhando por fora. E foi aí que eu resolvi, não, eu vou deixar o meu trabalho nas clínicas particulares, na prefeitura da cidade, o domicílio, eu vou me voltar apenas para o meu espaço, a minha clínica que eu estou montando. E foi aí onde eu acertei, porque eu comecei a divulgar o meu trabalho, que é o outro passo da clínica, né, a divulgação e o marketing. Eu comecei a fazer isso, eu já tinha ficado conhecida no meu interior, porque devido às outras clínicas e o domicílio que eu estava trabalhando. E aí foi onde eu comecei a angariar cada vez mais clientes para o meu local de trabalho. Então é como eu sempre achei, que não adianta você ter medo de começar porque você tem pouco. A maioria de nós nunca temos muito quando a gente termina o nosso curso. A gente já inicia o curso com dificuldade, a gente já se forma com dificuldade. Se você chegar em casa, sentar a bunda na cadeira e achar que o trabalho vai cair do céu, acredito que isso não acontece na maioria das vezes, porque você tem que levantar e trabalhar. Fisioterapia é uma profissão que tem que trabalhar sim. Não adianta você chegar e esperar o emprego vir cair do céu e os pacientes virem sem você mostrar a cara, não. E para isso você precisa ter confiança no seu trabalho. Você tem que confiar no que você está fazendo, no serviço que você está prestando àquele cliente e ter qualidade de serviço. É o principal. Sempre eu busquei conhecimentos, eu busquei cursos, eu busquei cada vez me aperfeiçoar. Em cima de cada elogio, eu construía mais. Em cima de cada defeito que apontavam, eu construía mais. Porque eu sabia que isso era onde ia me levar.
Muitas pessoas falam, não sei se vocês escutaram já falar, que o melhor marketing é aquele boca a boca. E é mesmo, realmente. Não adianta você ter dinheiro para colocar na rádio local da sua cidade, para aqueles que não tinham, no tempo que eu montei, não tinham tanto acesso à internet. Não adianta você colocar um banner enorme na frente da sua casa, se você não tem um serviço para prestar. Então, quando as pessoas chegam no nosso espaço, que a gente presta um serviço de qualidade, ela sai satisfeita, ela vai indicar pro outro, e o outro vai vir, e vai indicar pro outro, e o outro vai vir, e assim sucessivamente. Era o que acontecia no meu espaço. Cada uma vinha indicada de outras pessoas e de outras, e eu usava e sempre usei as redes sociais para me auxiliar, para divulgar para aqueles que não tinham visto ainda. Mas a melhor indicação de serviço era aquele que uma indicava a outra o que achava do meu serviço, que gostava, e a outra me procurava. E eu achava fantástico, porque eu gostava do feedback das pessoas, eu gostava do cliente chegar em casa e me dizer: eu gostei, eu adorei, nunca tinha acontecido isso comigo, eu nunca tinha visto resultado, eu cheguei a fazer em outros locais, mas eu nunca vi resultado. E quando falavam que via resultado comigo, eu me sentia super lisonjeada, e eu fazia com que o próximo fosse melhor ainda. Então, querendo ou não, o paciente, ele lhe dá estímulo de construção, ele lhe dá esse feedback que joga você pra cima e faz com que você queira dar sempre mais e mais e mais. Então, essa é a melhor forma de você mostrar serviço e de você ter confiança, não ter medo e saber que o seu negócio, ele vai sim continuar. Você não vai precisar fechar as portas. Não adianta você dar o primeiro passo ou o segundo passo com pensamento negativo ou com insegurança de você mesma. Porque se você tem segurança de você mesma, quem é que vai sentir segurança? Você tem que ter para você passar para aquele paciente a segurança. Por mais que não vou dizer a você: ah, mas sempre você nunca teve medo de errar, sempre. Eu sempre andei com o medo ao meu lado, por isso que eu sempre tive cautela. Eu sempre achei um menos mais. Porque quando você tem muita segurança em você mesmo, quando você não tem aquele medinho andando ao seu lado, você acaba se jogando de forma errônea, né? E trazendo malefício pro seu cliente. Então, eu tinha segurança em tudo que eu fazia. Eu só fazia com segurança, mas eu sempre tive aquele medinho a me acompanhar. Porque eu sabia que de alguma forma aquilo me ajudava. Porque eu sempre tinha cautela e procurava mais. Procurava mais conhecimento e procurava me aperfeiçoar cada vez mais para trazer ao paciente bons resultados. E assim sempre deu certo. Eu lembro que no começo desse vídeo eu falei que a minha clínica não tinha ficado da maneira que eu queria no início por falta de dinheiro mesmo. E eu consegui aumentar a minha clínica. Como? Com um bom serviço que eu prestava. Então eu consegui angariar clientes, eu consegui juntar dinheiro e aumentar a minha clínica, aumentar o meu espaço físico. Dessa maneira eu fiquei mais realizada ainda, porque eu via que o meu objetivo inicial estava se construindo cada vez mais. Pela quantidade de clientes que eu consegui juntar um bom dinheiro e aumentar o meu espaço físico. E eu fiquei super realizada, porque era algo que no início, bem no início, quando eu me formei, eu pensava em ser daquela maneira. Então passou-se um ano após a minha formação, mas eu consegui deixar o espaço físico da maneira que eu idealizava. Desde o início, desde antes da faculdade, eu já idealizava daquela maneira. E um questionamento que pode vir na sua cabeça: eu consegui todos os objetivos na minha clínica? Eu consegui todos os objetivos que tinha na minha cabeça? Olha, eu posso ser bem sincera, não. Mas não, porque cada dia mais eu tenho um objetivo a mais. Cada dia mais aparece um objetivo a mais na minha cabeça. Então nunca vai ser o suficiente. Porque cada vez mais vai aparecer mais e eu vou conseguir mais. Mas naquele tempo, sim, eu consegui todos.
Eu consegui alcançar até onde eu quis. Eu consegui aumentar o meu consultório com o meu próprio dinheiro do meu próprio negócio. E eu fiquei muito feliz, mas dali surgiram novos objetivos e eu fui crescendo cada vez mais. Os objetivos de aumentar conhecimentos. E a minha clínica, ela é voltada para um público-alvo, que é o público feminino. Principalmente técnicas de emagrecimento, técnicas voltadas para fisioterapia pélvica e uroginecológica, como gestante, puérperas, fisioterapia dermatofuncional voltada para a área de redução de medidas, flacidez, celulite. Então, eu consegui me voltar para a área que eu mais gostava, que era a dermatofuncional e a pélvica. E o público que eu me identificava e me sentia tranquila em atender, que eram as mulheres. Então, eu consegui voltar para isso. Então, você trabalhar com o que você mais se identifica é edificante, porque cada dia você quer mais. E isso lhe deixa cada dia mais alto astral, mais pra cima e com segurança de si mesmo. Então, eu consegui deixar a minha clínica voltada para o meu público inicial, meu público-alvo, que é o que eu tinha na minha cabeça, em mente. E isso era mais uma realização, era mais um objetivo que eu tinha. Então, mais um objetivo alcançado, né? Eu consegui me voltar apenas para uma área específica, que foi a fisioterapia dermatofuncional de início, e depois eu aumentei conhecimento com a fisioterapia pélvica, dessa maneira. Focando os atendimentos, divulgando os atendimentos para aquele público, realizando técnicas que aquele público ia se interessar. Isso é uma construção de marketing também, junto disso, tá, gente? Então, é necessário que você idealize o público que você vai focar, o público feminino, de gestantes, de puérperas, de parto, e, enfim, aquele público que você mais se identifica e até eles e buscar objetivos, e buscar tratamento, e buscar técnicas, e desenvolver e mostrar que aquele resultado foi surpreendente para que aquelas que estão vendo procurem o seu serviço. E é daí onde você vai conseguir focar no seu próprio público. É só dessa maneira, certo? Eu decidi focar nos meus atendimentos só para o público feminino porque é aquele público com quem mais eu me identifico, é aquele público que eu consigo me sentir de maneira mais confortável em atender. Uma curiosidade que eu quero contar pra você é que muitas pessoas vão me perguntar por que eu não atendi o público masculino, por que eu não atendi homem. Ai, que besteira, por que você não atende? Gente, é uma questão de identificação, certo? Na profissão você precisa se sentir confortável para você atender de maneira confortável. Nós, fisioterapeutas, nós trabalhamos com toque, com mãos, com energia, energia recebida, energia doada. Você vai concordar comigo. Então você precisa ter um certo conforto para você atender, e era isso que eu me confortava, era um público feminino, e foi isso que eu me foquei. Sempre me foquei desde o início, e até hoje atendo bem mais só o público feminino, certo? Você pode se perguntar, mas você não teve nenhuma dificuldade, você não encontrou nenhuma dificuldade no meio do caminho? Foi tudo mar de rosas? Lógico que não. Nada na nossa vida é mar de rosas, até porque quando é mar de rosas é sem graça. Eu acredito assim, quando é mar de rosas é porque é sem graça, não vale muito a pena, então as pessoas não dão muito valor. É bom quando é suado, que aí a gente consegue dar mais valor e vai mais atrás, né? Então, não, eu senti muita dificuldade. Senti dificuldade em organizar principalmente a minha agenda. Isso foi um dos pontos que eu mais senti dificuldade. Se você sentiu dificuldade, compartilha comigo também, tá? Pra eu não saber que sou eu sozinha. Senti dificuldade em divulgação nessa parte de marketing. Eu sempre fui um pouco travada com redes sociais e eu precisava me dispor mais e publicar mais e trazer
deixar que as pessoas conhecessem mais os meus serviços. Então isso me dificultava naquele tempo. E eu precisava aprender, porque era assim que eu ia poder mostrar o meu serviço. Porque quando você não é visto, você não é lembrado. Então eu precisava que as pessoas lembrassem. Mesmo você oferecendo um melhor serviço, você precisa ser lembrado. E hoje em redes sociais, vocês sabem que isso importa muito, que as pessoas veem, as pessoas lhe notam. Então elas querem você, porque estão vendo... tem a possibilidade hoje de ver o seu atendimento de perto pelas redes sociais. Então é muito importante. Essa foi mais uma dificuldade. No início, dificuldade financeira, sim, vi muita. E passado 2 ou 3 anos já do meu negócio montado, eu vi as dificuldades em também profissionais que surgiram no mercado e que às vezes queriam anular o meu serviço de maneira meio que injusta, sabe? Cobrar um preço inferior, prestar um serviço de péssima qualidade. Isso pode ser, a gente pode até discutir em outro vídeo, que é um tema bem bacana, bem interessante, que dá pra gente discutir bastante sobre isso, até interagir com você. E você me dizer mais sobre se você também passou por isso, que é algo que é bem chato em todas as profissões, né, que precisam de público. Mas isso também foi uma dificuldade que eu encontrei. Encontrei uma dificuldade em cobrar os meus serviços. Também é algo que é bem amplo, é um assunto bem amplo que a gente pode conversar também sobre isso, mas é mais uma dificuldade que eu via. E acho que isso, as principais dificuldades que eu achei, as pedras no meio do caminho que eu tinha que ir rolando e que eu tinha que ir deixando elas mais leves para eu poder ir empurrando, eu acho que foram essas mesmo. Bom, como os cursos me deram uma leve vantagem para eu conseguir cada vez mais me aperfeiçoar nas minhas técnicas. Eu acredito assim, os cursos, eles sempre trazem pra gente uma visão mais ampla. Como assim? Você vai fazer um curso de limpeza de pele. Esse curso, ele vai lhe dar a limpeza de pele. Mas lá, quando você chega no curso, você vê N possibilidades em cima da limpeza de pele que você foi aprender. Você conhece diversos profissionais que com você montam um estudo a mais em cima daquilo. E você consegue um leque de oportunidades, um leque de escolhas, um leque de protocolos. Então, o curso, pra mim, era sempre uma abertura a mais. Você vai fazer um curso de gordura localizada, você vai fazer um curso de pós-parto, de fortalecimento de musculatura abdominal. E aquele curso vai lhe trazer outras possibilidades ao redor, porque você vai conseguir com ele montar diversos protocolos se você aproveitar por completo o curso, entendeu? Então eu acredito que o curso sempre traz pra gente um incentivo a mais, deixa você mais autoconfiante, traz pra você um posicionamento seguro do que você está fazendo, do protocolo que você está montando, e você consegue com estudos anteriores, com técnicas, com protocolos, com tratamentos que você já havia usando, junta com esse curso que você está aprendendo, uma nova técnica, e você pode desenvolver a sua própria. Que foi o que eu fiz com a diástase abdominal em pacientes pós-parto. Eu consegui, juntando vários cursos e vários conhecimentos, adquirir um conhecimento mais profundo sobre a diástase abdominal. E aí eu vi que eu conseguiria, junto com o meu estudo, montar uma técnica única, um jeito meu, certo? De usar certo aparelho, de usar certa voltagem, de usar certo instrumento para usar em cima daquela paciente. Então, o curso é importante por isso,
porque ele lhe dá uma vantagem futura, certo? Você vai juntar o que você já tinha com o que você adquiriu e você vai formar o seu próprio, porque você tem conhecimento para isso. Você pode isso. Então você é profissional. Então você consegue montar tudo junto e fazer uma técnica única e sua. É importante frisar que você não pode ter medo ou falta de confiança de realizar um procedimento, de montar uma técnica nova, de montar o seu próprio espaço por medo daquele ser falho, de você ter que fechar, de você não ter autoconfiança, autocontrole na sua própria profissão, que você estudou tanto, que você lutou tanto, que você se doou tanto para aquilo. Então, antes de tudo, tenha segurança, tenha confiança. Acredito que um dos principais erros dos fisioterapeutas é não se doar por completo, é não tirar de você mesmo o que você tanto tem, é não procurar cada vez mais, é não chegar e saber que é possível você desenvolver a sua própria técnica em cima de todos os seus estudos. Você é um profissional de saúde, você é um profissional habilitado, você é um profissional que estuda, que se dedica. Por que você não vai conseguir chegar no pico mais alto, onde você almeja? Mas eu não tenho interesse de montar minha própria técnica, mas você tem possibilidade. Se não é o que você almeja, mas com essa construção de conhecimentos, o que vai lhe dar, você vai ficar tão cheia, vai ficar com aquela segurança de que você pode mais, eu posso me doar mais para o cliente, eu posso trazer para ele uma reconstrução profunda da diástase abdominal sem ele precisar se submeter a uma cirurgia. Olha que bom você dar para o seu paciente aquela reconstrução, para a sua paciente, né, aquela mulher, a reconstrução do reto abdominal, deixar aquele abdômen com menos flacidez, com uma redução significativa, sem precisar ela ir para uma mesa cirúrgica. Isso é incrível. Então isso lhe deixa cada vez mais para cima. Acredito que o erro principal é esse, é não se doar tanto. Existe N motivos de erros, mas um que eu posso apontar, eu acho que é isso: você não se sentir segura do seu próprio conhecimento, do seu próprio negócio. Então não tenha medo de ir atrás, não tenha medo de correr riscos, não tenha medo de procurar cada vez mais conhecimentos, não tenha medo de se doar para a sua paciente, de dar a ela o melhor serviço, porque sempre que você dá mais, você quer construir mais e você quer dar mais, porque é algo que lhe engrandece, certo? Então eu acredito que você não está só dando, você está recebendo também. Então não tenha medo, sempre vá atrás do seu objetivo principal e espero que tenha gostado das minhas dicas, de contado mais um pouco da minha história, como eu consegui montar o meu próprio negócio, como eu fui feliz, e até o próximo vídeo. Obrigada. Tchau, tchau.